Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Cunha Silveira. Agora eu vou falar um pouco mais, vou dar uma introduzida sobre o que seria métodos numéricos na resolução de equações algébricas. Muitos problemas em matemática e em outras áreas afins conduzem equações dos mais variados tipos, como equações algébricas triviais. E o que motiva e motivou matemáticos do mundo inteiro é a resolução dessas equações, que nem sempre é uma tarefa fácil. Apresentamos um histórico sobre dificuldades de resolver equações, sendo estas dos tipos mais simples. As equações polinomiais, diante da dificuldade de se encontrar soluções exatas para equações algébricas. Nos ver com outro problema, encontrar soluções aproximadas. Assim, apresentamos e discutiremos sobre 4 métodos para encontrar raízes aproximadas de equações. Neste trabalho, vamos falar um pouco mais sobre 4 métodos numéricos de encontrar raízes aproximadas de equações algébricas, a saber, o método da bisseção, interação lateral, o método de secantes e o método de Newton. Porém, para explicar a necessidade de processo numérico, vamos explorar um pouco sobre a história das equações e as dificuldades existentes em encontrar raízes exatas. Os estudos sobre vários tipos de equações motivaram e motivam muitos matemáticos. Grande parte dos cérebros matemáticos entre os anos de 1400 e 1700 deram grandes contribuições aos estudos das equações algébricas. Resolver uma equação já era um desafio desde o início do conhecimento matemático, como podemos apreciar nos papiros de Moscou, de Hyde, entre outros. A palavra é com escritores medievais. Um dos grandes problemas enfrentados pelos matemáticos entre 1400 e 1700 era o de encontrar raiz de equações polinomiais em função apenas dos coeficientes da equação. A resposta para equações de grau era conhecida desde o início do século II, pois Bhaskara formalizou uma demonstração da fórmula para equações quadráticas, por isso a fórmula ficou conhecida como fórmula de Bhaskara. Para as equações de terceiro grau, o problema era um pouco mais sério, e até motivou disputa entre alguns matemáticos. Acredita-se que Scipione da Ferro sabia resolver equações cúbicas por métodos algébricos, e nos seus últimos dias ele confiou a solução a um estudante, Joseph Nicola Fontana, conhecido por Tartaglia, para a competição pública. As regras consistiam em que cada um daria ao outro 30 problemas com 40 a 50 ou 50 dias para resolver, e o vencedor seria aquele que resolvesse a maioria, ou seja, quem conseguisse resolver, ganhando assim um prêmio. Tartaglia resolveu todos os problemas de Fiore em cerca de 2 horas. Aconteceu que Tartaglia, um pouco antes de receber os problemas, tinha achado um método geral para todos os tipos de equações cúbicas. Entretanto, foi outro matemático chamado Girolamo Cardano que publicou em 1945 a fórmula para equações cúbicas em Ars Magna. Porém, Cardano observou algo estranho na aplicação das fórmulas. A fórmula para certas equações cúbicas, por exemplo, para resolver a equação que está abaixo no slide, obteve a expressão que está abaixo no slide. Cardano não entendeu se foram precisos 25 anos para que Rafael von Borley, em seu artigo Álgebra, publicado em 1572, mostrasse um conjunto formal de regras para manipular números complexos e acabasse assim com o impasse. A fórmula obtida por Tartaglia era. Diante dessa dificuldade de encontrar raízes exatas, passamos agora para outra fase, de encontrar raízes aproximadas para equações, em problemas aplicados é indiferente o uso de uma raiz exata ou aproximada, desde que tenha um bom grau de exatidão. Portanto, vamos agora falar de métodos numéricos para encontrar raízes de equações. Bom, eu vou apresentar sobre o método da posição falsa. É um método numérico para a aproximação das raízes de uma equação. Nesse primeiro slide que a gente está vendo aqui, está mostrando que a equação ela precisa de um intervalo de A a B, que dentro desse intervalo tem uma raiz, pelo menos uma raiz da equação, que tem como saber se vai ter ou não pelo teorema do valor intermediário, que vai dizer se ele vai ter esse intervalo AB vai ser um intervalo onde a função vai passar de menos para mais. Vai ser onde vai ter o intervalo, por exemplo, B ser o negativo e o A ser o positivo, por exemplo, ao contrário. Como está na imagem, na verdade, isso é o contrário.
No próximo slide aqui, está falando sobre a necessidade da função, que aqui no caso vai ser uma função em relação ao ponto A, e uma função em relação, a mesma função, desculpa, em relação ao ponto B, de sinais opostos, que eu acabei de dizer ali no primeiro slide, porque a função em relação a tem que dar um sinal negativo, por exemplo, na imagem, essa outra imagem também está mostrando, e a função em relação a B tem que dar um sinal positivo. Definir o intervalo, esse slide mostra que tem que definir um intervalo inicial, que vai ser o A0 e o B0, que é onde o método vai começar pela primeira iteração. E o objetivo desse método é que a cada iteração, o intervalo vai se aproximando cada vez mais da raiz da equação, representado aqui por esse AK e BK. Aqui nesse outro slide aqui, ele está dando um exemplo aqui de um x0 e um x1, que são duas aproximações de uma raiz, que no caso que a raiz está sendo chamada de x barra, de uma função que é igual a zero. E f de x0 vezes f de x1 é menor que zero. E aqui ele está supondo que o módulo de f de x0 é menor do que o módulo de f de x1. Ele está comentando aqui, isso mesmo, ele está comentando aqui que o slide está comentando que é aceitável esperar que x seja mais próximo de x0 do que de x1. Por isso que é o nome de falsa posição. Que ao invés de calcular o integrado de x2 como ponto médio, né, entre x0 e x1, que é como alguns outros métodos usam, ele vai calcular uma média ponderada de x0 e x1, com pesos, que são as funções, a função de x1 e a função de x0. Aqui nesse outro slide aqui, ele vai demonstrar que o cálculo, né, para encontrar o x2, que é a próxima iteração do método, e aqui ele está mostrando a forma de descobrir a precisão, que nesse caso aqui está sendo representada pelo módulo de x2 menos x1 sobre o módulo de x2. Ele é aquele símbolo, é o símbolo de precisão aqui do cálculo. E ali do outro lado tem os dois cálculos de precisão, né, para comparar o novo x2 ao x1 e ao x0. Para fazer esse tipo de cálculo aqui, é necessário que tenha uma precisão pré-fixada antes de começar as iterações. Em alguns casos, né, como a gente já viu em cálculo numérico, é alcançada a precisão com poucas interações do programa. Mas nem sempre isso é uma realidade. Então, para evitar um custo computacional, ou então, se não for desejado, né, é prefixado esse índice de tolerância, né, de precisão para a raiz que vai ser encontrada. Aqui do lado aqui tem um esquema explicando como vai ser a iteração do software, né? Vai ser o início, a entrada ali que é o k igual a zero, a interação, aquele é o número de interações, k igual a zero. Os dados iniciais para o intervalo, que aí ele não tem, né? Então vai ser incluído aí o que você vai buscar pelo teorema do valor intermediário. E ali vai começar a primeira interação, que é o k igual a 1. Aí ele vai fazer o cálculo, que é aquele cálculo que a gente está vendo ali ao lado, e vai verificar se o critério foi satisfeito.
Se for satisfeito, ele tem a mensagem de parabéns, você encontrou o f de x. Se não, ele vai para o refinamento, que a gente vai ver logo em seguida aqui o refinamento. E depois ele vai de novo para o início. E ele fica num loop, né? Repetindo esse procedimento aqui. No próximo slide aqui, ele está comentando o caso de x2 não ser a raiz procurada. Ele vai calcular a função em x2 para escolher entre x0 e x1. O que tiver a imagem por f, pela função, que tem um sinal contrário ao f de x2, a função de x2, vai ser escolhido. Com x2 e este outro ponto aí, que pode ser x0 ou x1, calculamos o x3 usando a fórmula do slide anterior, que é aquela outra fórmula que estava no outro slide, vai ser reutilizada aí como o próximo, como o esquema está mostrando aqui. Aqui nesse slide, nós temos um exemplo, determinar uma raiz positiva da equação de x menos cosseno de x, que é igual a zero. Pelo método da posição falsa, para fazer esse exemplo aí pelo método da posição falsa, né? Com erro inferior a 10 a menos 3. Logo a gente vai ver o que é esse erro inferior a 10 a menos 3. Né? Mas já dá para dar uma noção de qual o nível de precisão que a gente quer, né? De 3 casos após a vírgula. Pelo método gráfico, observamos que a raiz está próximo de x0 igual a 0,7 e x1 0,8. Aí na imagem dá para ver que está entre essas duas divisões aí, entre esses dois pontos, né? Então, eles vão ser os nossos intervalos, 0,7 e 0,8. Desculpe, eu acabei cometendo aqui um erro aqui. Tem que calcular a função para verificar se a função de x0 e a função de x1 vão ter sinais opostos, porque senão não pode usar essa função. Esses pontos, desculpe. E ali embaixo já tem o cálculo do x2. Vai ser o próximo ponto de interação, lembrando lá do esquema, que vai dar 0,7383. Aí o próximo passo é calcular o erro, e como a gente pode ver aqui, deu 0,052 ou 0,084, o que ainda não atende a nossa precisão ali de 10 a menos 3. Então o que tem que ser feito? Tem que ser calculado, tem que acontecer mais uma iteração, dessa vez agora, para encontrar o f de x3, para encontrar o x3. Que ali no caso deu 0,7390. E o erro relativo dele ficou em 0,00095. Então ele entrou na precisão de 10 a menos 3 que a gente queria. Então ele serve como uma raiz aproximada com precisão de 10 a menos 3, que é o que a gente queria no início do exemplo. E aqui acaba a minha parte, vou passar para o colega.
Agora eu vou falar um pouco mais sobre o método de Newton. O método de Newton é também conhecido como método de Newton-Raphson. O método de Newton pode ser obtido através de método de interação linear, mas aqui resolvemos fazer de outra forma. A ideia é buscar o método de Newton, é bastante simples, consiste na linearização de uma função de... Falando agora um pouco sobre o método da iteração linear, ele é um método que a gente utiliza quando a gente quer buscar a raiz de f de x sendo igual a zero. E aí ela é usada para quando você está procurando um ponto que em função de x, em função do f de x, corta o eixo em x no zero. Ele é um método que transforma o problema dado, procurando isolar o x da função de f de modo que ele seja o x igual a g de x. E a partir desse ponto a gente consegue fazer uma interseção da reta x com a curva g de x. E aí esse método ele transforma o problema de encontrar uma raiz da equação f de x igual a zero na busca que a gente tem para poder encontrar o ponto em que x é igual a g de x. Além disso, quando a gente quer introduzir o método da iteração linear para utilizá-lo no cálculo de uma raiz, a gente é necessário primeiramente que a gente pegue a equação original, tá? E aí depois a gente tem que pegar essa equação geral e transformar ela numa outra equação através da iteração linear, de um modo que a solução, qualquer solução para essa primeira equação original seja também uma solução para a segunda equação gerada através da iteração linear. Normalmente tem mais de uma maneira de expressar a equação original na forma da equação pós-iteração linear. E aí logo abaixo, aqui em seguida, eu vou citar alguns exemplos através de imagens. E por fim, nós temos também um teorema, onde a gente pega a qualquer incógnita que a gente tem na nossa equação para ser resolvida, a gente transforma ela numa função contínua, com derivadas de primeira e segunda ordem, contínuas dentro de um intervalo determinado pela função. Dentro desse intervalo, x vai virar a solução da nossa equação original. E aí, pós a iteração, ela pode ser executada indefinidamente, porque qualquer x em função de k vai pertencer a esse intervalo para todo k. Quando k e o k em função de x menos o x original vai ser zero quando k tender a infinito. Igual no exemplo abaixo a gente ilustra.